Baiana acabou agora. Agora só avacalha. como diz o bom gaúcho, você furou a minha bombacha. Furou a minha bombacha. Eu já sei para quem que ganhou a camiseta do Fluminense. Melhor que Grêmio. Pode me dar. Então, qual é a ideia, meus irmãos? A ideia é o seguinte: quando Paulo fala aos santos, a ideia de que Paulo está dizendo é isso: aquele que tem que ser diferente do que já está. E a igreja hoje parece tanto com o mundo, né? Esse é o problema. Muito. Então, santidade, quando a gente fala de santo, porque a nossa raiz é católica, nós imaginamos os santos católicos. E aí, alguém vai dizer assim, eu já ouvi muita gente falando, com certeza vocês já ouviram, muitos católicos dizendo o seguinte: não, nós não podemos ser santos. Não, mas a Bíblia fala que podemos ser em vida. Não, não é possível. Só pode virar santo quando morre, porque isso é uma doutrina católica. Tradição. É uma tradição católica. Por isso que a Igreja Católica só canoniza o... Ele canoniza e depois de canonizado ele se torna santo. É um processo. Mas quando você fala que ser de santo, não, ninguém pode ser. Porque santo tem essa ideia de pureza moral. Não de perfeição. Não de perfeição. Mas quando você ouve a palavra ágios, ela é uma palavra para Deus. Perfeição. Perfeição. E é difícil isso. Porém, o Espírito Santo, ele muda a nossa vida. Então, o Cristo como sacerdote é esse ágios. Né? Esse Ser referência, né? de total. A gente nunca vai ser igual, mas a gente tem que colocar como... Como alvo. A distinção entre profeta e sacerdote. Ambos receberam de Deus o seu encargo. Deuteronômio 18:18, Hebreus 5:4. Mas o profeta foi nomeado para ser representante de Deus junto ao povo, para ser seu mensageiro, para interpretar sua vontade. Era primeiramente o mestre religioso. Por outro lado, o sacerdote era representante do homem junto a Deus. Tinha o privilégio de aproximar-se de Deus e de falar e agir em nome do povo. Então, o sacerdote e homem poderoso, Kohen, esse homem poderoso que tem o poder de estar diante de uma divindade rogando pelo homem. E aqui vai uma questão pastoral muito interessante, porque o pastor é esse sacerdote da igreja. E a dificuldade é que eu posso falar que todos nós aqui somos. O pastor, ele trafega em dois campos que ninguém mais trafega. O pastor trafega no profano e no sagrado. Profano é uma linguagem técnica teológica. Profano não significa coisa demoníaca, maligna. Profano é tudo aquilo que não é sacro. Por isso que na oratória, a oratória tem 3 ramos de oratória, né? Existe a oratória sacra, existe a oratória forense e existe a oratória profana. Qual é a diferença das 3? A oratória sacra, ela acontece em eventos espirituais, em cultos, em missas. É uma oratória usada para a divindade, para Deus. Isso é uma oratória sacra. Oratória profana é tudo que não é sacro. Por exemplo, um médico que vai palestrar num congresso, um advogado que vai palestrar, um professor numa sala de aula, um político fazendo o seu discurso. Isso é profano. O que é profano, Kelly? É tudo que não é sagrado, não é maligno. É um termo técnico, ok? E a oratória forense é a oratória que acontece nos tribunais, nos julgamentos, onde o promotor vai acusar e o advogado de defesa vai defender. Então, eles usam a oratória, e é a oratória forense. Então, dentro dessa perspectiva, o pastor, ele trafega entre o campo profano e o campo sagrado. Como assim? Profano é todo mundo, eu me divirto, eu converso com as pessoas, eu jogo futebol, eu vou pescar, eu vou passear. Isso é profano, né? Eu vivo no mundo.
ser social. Um ser social. Eu estou no mundo, eu estou aqui com vocês, a gente conversa e tudo, mas eu também estou no sagrado. Quando eu oro pelo povo, eu preparo mensagem para o povo, quando eu prego para o povo, quando eu estou na presença de Deus rogando pelo povo, então nós somos os únicos que trafegamos nos dois campos. Por isso que nós somos poderosos no sentido de sacerdote. Porque eu falo com Deus por você. E eu prego a mensagem de Deus para você. Daí a seriedade do ofício, né? É a seriedade do ofício pastoral. Então, eu pego e quando eu ministro a ceia, eu oro por você. Eu falo, oh Deus, perdoa o rico. Ele pecou e tal. Oh Deus, perdoa minha ovelha. Deus, minha ovelha é frágil, minha ovelha é um ser humano pecador. Tem misericórdia dela. Eu, pelo menos, como pastor, e quando eu ministro ceia, eu rogo pelas minhas ovelhas. Eu também. Essa é a nossa função. Por todos nós, me inclua eles. Todos nós. Ora pela nossa igreja, pelos rebanhos. Isso, e esse é o papel do sacerdote. E exatamente isso que Jesus faz. E até qual seria a diferença, por exemplo, você falou do pastor instituído, né? Que é consagrado para o ministério mesmo. Mas aí também a Bíblia fala que todos nós somos sacerdotes. Todos nós Reino de sacerdotes. Qual seria a diferença prática dessa situação? Quando eu, por exemplo, uma pessoa comum, sou sacerdote, eu não vou interceder pelo outro? Não, você ou é só mais uma situação assim, de santidade mesmo, ser separado, ser diferente, mas não na ação. Veja, existe o sacerdócio coletivo do corpo de Cristo. Sacerdócio de todos os santos. Universal. Um sacerdócio universal. Eu sou pastor, vocês são minhas ovelhas e eu intercedo por vocês. Isso é um sacerdócio coletivo, oficial de Deus, a praxis. Deus me chamou para cuidar de vocês. Mas como vocês também são sacerdotes, vocês rogam pela família de vocês. Vocês intercedem pelos filhos de vocês. Vocês intercedem pela família de vocês. E a mulher, como cristã, também é uma sacerdotisa. Somos o reino de sacerdote. E nós devemos aí, Tiago vai dizer que devemos orar uns pelos outros. Devemos interceder uns pelos outros. Mas eu, como pastor chamado e ordenado e vocacionado, eu sou o sacerdote de todos vocês. O sumo. O sumo, isso. O sumo. O co-pastor. São eventos diferentes. Uma coisa é tratar a coletividade com o corpo e a outra coisa é tratar minha família, meus amigos, que é uma coisa fora dessa coletividade, que exerce também. Aliás, é até um erro etimológico e cultural, Sidney, chamar os cantores das igrejas de levita. Porque o sacerdócio de Levi não existe mais. O que existe é o sacerdócio de Melquisedeque. E os levitas não faziam que... Não, e levita não. Agora você vai falar assim, você pode chamar, meu irmão, você não é um levita, você é um sacerdote que canta. É mais certo você dizer que é um sacerdote que canta. Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é pecado, que é heresia. Eles querem o nome, mas não querem o ofício. Eles Eles querem o glamour, né? Foi glamourar eles. O ofício eles... Tinha que limpar, né? Quem é que limpava o sangue espargidos, o sangue coagulado, as vísceras dos animais, os estercos dos animais, que quando você mata o animal, o animal... Lavar as louças. Carregar os pilares, as colunas. Era o levita, mas hoje está glamorizado hoje, né? Hoje levita é só o que canta. Então, Aparece, né? Temos que canto e já sai a igreja também. Então, a função sacerdotal de Jesus é essa intercessão, que na verdade ele intercede por nós e até mesmo intercede por nós diante das acusações de Satanás. Por isso que ele é Satanás, acusador. Não existia Satanás antes do pecado, só existia o anjo, né, mau. Depois ele vira Satanás porque ele começa a acusar a gente. Então,
Jesus é esse que intercede por nós, que está rogando por nós, que está sendo, que João vai dar uma palavra mais moderna, Paráclito, ou Paracleto. E João deu uma modernizada, né? Para Jesus, ele chama de Paracleto. Temos advogado junto ao Pai. É isso que eu falo. Nesse caso, o advogado entra no mesmo. Exato, aqui está intercedendo, ele está me defendendo. Né? Nesse que eu sou culpado. Vamos ler isso aqui? Alguém lê para nós? A passagem clássica na qual são dadas as verdadeiras características do sacerdote e na qual sua obra é em parte designada é Hebreus 5:1. Estão indicados ali os seguintes elementos. Vamos ler Hebreus 5:1. Alguém aí, por gentileza, abra a Bíblia em Hebreus 5:1. Quem achou? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernente a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Opa! Primeiro, lê para nós, Hildo, por gentileza. O sacerdote é tomado dentre os homens para ser o seu representante. É constituído por Deus, conforme o versículo 4. Age no interesse dos homens nas coisas pertencentes a Deus, isto é, nas coisas religiosas. Sua obra especial consiste em oferecer dádivas e sacrifício pelos pecados. Mas a obra do sacerdote incluía ainda mais que isso. Ele também fazia intercessão pelo povo e os abençoava em nome de Deus. Isso. Então, o sacerdote, a característica aí é que ele é tomado entre os homens, os anjos não podem ser, nenhuma criatura sobrenatural pode ser, mas tem que ser homem para rogar pelo próprio homem. É constituído por Deus, é Deus que deu essa ordem para o sacerdote. Age no interesse dos homens das coisas pertencentes a Deus. Então a ideia do sacerdote é manter a espiritualidade das pessoas sempre em dia, para que não caia. É a mesma questão de Enos. Alguém lê para nós Enos? Olha, Gênesis. Esse livro. Esse livro é apócrifo. Vamos ler Gênesis, vamos ler Enos, misericórdia de Deus. Nesse caso, o quê? Jó foi um sacerdote. Né? Gênesis, capítulo de número 4. Pelos filhos. Pelos filhos, né? Versículo 26. 4:26. A Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Essa aqui, a história aqui é longa, mas eu quero fazer uma resenha. A questão do sacerdócio. Quando Caim mata Abel, que Abel era a grande expectativa de Adão e Eva, aquela promessa de Deus feita no jardim, que a semente da mulher iria destruir a obra da serpente, aquela promessa acalentou o coração de nossos pais. Naquela ideia é o seguinte, Kelly, nem tudo está perdido, Deus vai fazer um jeito para restaurar o que a gente estragou. Agora, você imagina a culpa, o sentimento de culpa que Adão e Eva têm. E carregaram por toda a vida. Por toda a vida. Eles têm que se livrar dessa culpa. Então, o que foi que diminuiu a dor da culpa é a promessa que Deus fez. Então, tem uma promessa, os filhos nascem, eles veem que Abel é o filho que vai ser essa descendência. Abel morre, e não somente um filho morreu, mas morreu também o que para Adão e Eva? A esperança. A esperança da restauração. Mas Deus os anima e eles têm outro filho. Qual é o nome do filho que eles têm? Sete. Sete nasceu para substituir não o Abel que morreu. Sete nasceu para substituir a promessa. Então eles eram mais do que um filho para Adão e Eva, eles eram a promessa. É como se fosse assim, eu preciso do meu filho. Não é o filho que precisa de mim. É eu que preciso dele. Ele vai dar sequência.
Muito bem. Quando Sete nasce, o que Adão e Eva falam para ele? Filho, senta aqui. Pai e mamãe querem falar com você um negócio. Você tem uma missão. Essa missão era do irmão seu, que o outro irmão seu, Caim, matou. E aí Adão e Eva contam toda a história para Sete. Pai e mãe pecou, nós fomos expulsos do jardim, nós estragamos a perfeição de Deus, nós estragamos a santidade de Deus, a gente ia viver eternamente, a gente não vive mais, a gente vai morrer em algum momento, mas Deus disse que Ele ia consertar o que nós estragamos, e a semente da descendência da sua mãe iria destruir o que a serpente fez. E era Abel. Mas o Caim matou Abel. Mas aí nós oramos a Deus. E Deus levanta você. Então você é essa promessa. Ok. Sete casas, tem um filho. O que ele faz com o filho? Ele conta a mesma história. E a palavra Enos significa fragilidade. Quando Enos sabe que tem uma promessa, e que essa promessa era do irmão que morreu, que passou para o pai, que nasceu como substituição, porque Sete significa substituição. E quando ele tem o nome de frágil, o que o Enos faz? Começa a invocar ou cria, como a Jane falou. Deus começa o ministério de sacerdócio lá, e ele os institucionaliza aqui. Já que eu sou frágil, já que tem uma promessa, e se eu não vigiar, a promessa pode morrer comigo, vou andar pertinho de Deus. Eu e toda a minha descendência vai adorar a Deus de maneira sistemática. Percebeu? Para não correr risco. Para não correr risco. Então, qual é a ideia de Enos? E isso é fruto do pai. É o pai que ensina o filho. Isso não está na Bíblia, mas lógico, é uma dedução lógica. Está aprendendo lógico. Ué, vocês não contam história para os filhos? O que vocês faziam quando era criança? Olha o teu pai. Teu pai não era o contador de história em toda a região da Bahia? Metade da Bahia conhecia a história do teu pai? Matou 17 onças de taca. Vocês riam, é verdade. É verdade, De peixeira, hein? Rapaz, o Rio contou um monte de causos do pai dele. O pai dele era o contador de história. Era famoso. Famoso. Mas isso é tradição desde que o homem é homem. Eu conto para os meus filhos história. Os grandes feitos. Os grandes feitos e tal, o que eu fiz, o que aprontava com meu irmão, com meu pai, o que meu pai fazia. A gente conta a história. Claro que eles contavam as histórias para os seus filhos. Sete significa o quê mesmo que falou? Substituto. Aí o Sete sabe da sua origem, por que ele nasceu. Ele tem um filho, ele falou assim, bom, já que tem uma promessa, eu vou colocar o nome de Enos no meu filho, para ele saber que ele é frágil, que ele tem que cuidar. Então Enos fala, olha, eu me chamo frágil, porque a promessa pode acontecer que morra comigo? Não. Se depender de mim, eu e minha descendência vamos andar perto com Deus. Começa o sacerdócio. Deus dá a ideia, e o Enos compra a ideia, e a partir de Enos, que todos os patriarcas depois têm essa ideia de orar pelos seus filhos, pela sua família, porque tem uma promessa. Mas isso trabalha até na questão da educação. Educação. Quando você repete sempre uma coisa, né, aquilo fica gravado. E quando você passa isso adiante, aquilo vai sempre... Igual, por exemplo, se eu tenho conhecimento, mas eu não divido, aquele conhecimento morre comigo. E é uma grande perca, às vezes, para a humanidade. Né? Sim. Então, quando eu passo aquilo, eu vou trabalhando com aquilo. Hoje, dentro da educação, as pessoas não gostam de falar de decorar, mas nós crescemos decorando coisas. As igrejas faziam decorar versículos. Né? A maioria dos hinos que eu sei hoje decorado, eu aprendi quando era criança. Eu também. Então, quer dizer, olha a importância que às vezes a gente esquece, por isso que a escola dominical é importante, por isso que os estudos bíblicos são importantes, que, como o pastor Milton falou, infelizmente as pessoas não querem mais estudar, aprender, porque isso é uma coisa que eu passo, e isso é uma coisa que está dentro de mim, ninguém mais tira. E é uma coisa que eu vou colocar em prática. Então, quando eu vou passando dentro da história secular, a gente chama de tradição oral. É tradição oral. Porque antes mesmo de existir a escrita, existiam as histórias contadas, que eram passadas.
E hoje a gente vê isso nas tribos indígenas. Eles não perderam esse hábito. E muitas famílias, né, a gente morou no Rio Grande do Sul 4 anos. Interessante que lá você não conhece a pessoa pelo nome, você conhece ele pelo sobrenome. Sobrenome. De que família você é? Ah, sua família é tal. Ah, você é filho de fulano, que morava em tal lugar. Quer dizer, o nome da família é uma referência da história daquela família. Tanto é que tem nomes na história que você quer apagar. Quem é? Você conhece o parente do Hitler? Né? Porque o sobrenome marcou. É um legado que você deixa. Então, nós hoje, brasileiros, não temos questão de significado de nome, mas os judeus até hoje, todo nome ele tem uma história por trás daquele nome. Por que eu batizei ele com esse nome? Por que eu coloquei esse nome dele? Então, por quê? Para toda vez que você lembrar, os montes em Jerusalém, em Israel, todos eles têm um significado, né? Os rios, todo lugar lá, é porque quando eu falar o nome disso aqui, eu estou lembrando da história que está por trás disso. Então você vai observando que as histórias começam com Deus. Claro, Adão e Eva contaram para os seus filhos o que aconteceu. Ele foi contando, e o Enos compra a ideia e fala assim: agora vamos seguir essa aqui. Então essa ideia do sacerdócio vem de lá. Né? Ok. Lê para nós aqui, Jane, por favor. A obra sacrificial de Cristo foi simbolizada e tipificada pelos sacrifícios mosaicos. Daí que agora acho que até eu vou ter que chegar perto. Várias interpretações foram dadas aos sacrifícios do Antigo Testamento. Primeiro, que eram presentes para agradar a Deus, para expressar gratidão a Ele ou para aplacar a sua ira. Segundo, que eram refeições essencialmente sacrificiais, simbolizando a comunhão do homem com Deus. Pode continuar lendo aqui, José? Posso. Que eram meios determinados por Deus pelos quais se confessava a odiosidade do pecado. Que na medida em que incorporavam a ideia da substituição, eram apenas expressões simbólicas do fato de que Deus aceita o pecador, em lugar da obediência factual no sacrifício que expressa o seu desejo de obedecer e a sua anelante esperança de salvação. Exatamente. Por quê? Porque todo pecado ele é odioso. E uma coisa importante, gente, o que nos condena ao inferno é o ser pecador e não os pecados. Ok? Lembra da oração do publicano e do fariseu? Por que o publicano como é que foi a oração do publicano? No fariseu vocês não quero falar. Do publicano, como é que foi a oração dele? Ser propício a mim. Me perdoa não pelo que eu tenho feito, Pelo que eu sou. mas pelo que eu sou. Então a gente tem que ter um arrependimento pelo que nós somos. Cada um. Essa expressão sou miserável, né? Hã? Ele usa a expressão sou miserável, né? Não, ser propício a mim, pecador. Agora, claro, que pecados são subprodutos do que eu sou. Então, eu preciso, em primeiro lugar, me arrepender pelo que eu sou e depois me arrepender pelo que eu fiz. Por consequência, tudo que eu sou. Mas se eu peço perdão apenas pelo que eu fiz, Eu continuo sendo. eu continuo sem pedir perdão pelo que eu sou. Então, quando o camarada chegava para sacrificar, ele pedia perdão pelo que ele era. Eu sou o pecador. E depois ele pedia, porque, por exemplo, vamos falar de um crime. Quem é que paga a pena capital? O assassínio ou o assassino? Quem é que paga a pena capital? O assassinato ou o assassino? O que aconteceu não acontece nada. O fato em si não tem nenhuma penalidade no fato em si. Quem é que paga a pena do fato? É quem praticou o fato, não o fato em si. O fato em si não é condenável. O que é condenável é quem pratica o fato em si.
É Fato se, objetivo. Hã? O fato objetivo. O fato objetivo aconteceu. se eu prejudiquei alguém por conta de uma mentira, eu tenho que pedir perdão porque eu fui mentiroso. Não a mentira em si, a mentira não paga nada. Ela tá lá. Mas quando se lida com as coisas de Deus é mais sério ainda. Muito mais. Porque no mundo natural, no mundo humano, é apenas os fatos objetivos que são julgados. No mundo de Deus, são os fatos objetivos e subjetivos. Por que Paulo diz que de fora vão ficar os bêbados, de fora vão ficar os gays? Por que ele fala isso? Não é as ações. É o cara que não se arrepende pelo que ele é. Tem uma lei no parlamento. Interessante, né, José? Bem interessante. Tem uma lei no parlamento inglês que é absurda. Você não pode morrer dentro do parlamento inglês. Se você morrer dentro do parlamento inglês, você vai ser preso. Daí, como assim, morto ser preso? Quer dizer, se você pensar em passar mal, ter um ataque cardíaco, não entre no parlamento. Você está proibido de morrer, porque naquele lugar não é lugar de ninguém morrer. E caso você desobedeça e morra lá dentro, a sua família vai ter que pagar pelo seu crime. Nossa, Gente, isso não é piada, é uma lei que existe. irracional. Agora, quem interpretou essa lei, ele está dizendo assim, ó, cuida, viu? Porque aqui não é lugar de morrer. Se tiver que morrer, morre em outro lugar. Existe uma lei para te proibir de morrer dentro desse lugar. Então, quer dizer, o cara, estão penalizando ele, o morto. O morto. Mas como é que você penaliza o morto? Ah, mas se você penaliza o galo, Tadinho do galo. o galo foi preso. Como o problema de penalizar o morto? Por que que prenderam o Não, mas teve um morto na história que mesmo depois de morto ele foi julgado e condenado à morte, que foi John Wycliffe, no século XIV. 50 anos depois, o Papa julgou o John Wycliffe pelos seus atos, Condenou a morte. condenou ele à morte. O que fizeram? Tiraram os ossos dele, queimaram, porque ele foi condenado à morte, e espalharam do Rio Reno. O que aconteceu com esse fato aí? As cinzas de John Wycliffe pregou por toda a Inglaterra. Não sei se vocês sabiam desse fato. Não sei se o Giovanni tinha estudado isso, né? O Rio. Não. Sim. Então, quer dizer, o cara foi 50 anos depois que foi morto, ele foi condenado à morte. O cara estava morto. Então, irmãos, a questão toda é: Deus, me perdoa pelo que eu sou, porque pelo que eu sou é que eu estou cometendo essas coisas. Me leva a fazer o que faço. Me leva a fazer o que eu faço. Porque nessa ótica, se eu peço sempre perdão só pelo que eu fiz, eu posso fazer de novo. Né? Isso, Eu me arrependi de porque verdade. é a raiz de todos os males. A essência. É a essência. Muito bem, então essa ideia de sacerdócio, né? Estamos terminando aqui, viu, pessoal? E daí, nós vamos, na última aula, último encontro, nós vamos terminar falando do ciclo, que tem que ter o sacerdotal, o real, e aí a gente vai ter entregue certificados. E vamos ter um almoço bem especial também daí na próxima semana. Beleza? Chorar. Uma vez o dia que nós vamos bater aqui. Ok, lê aqui para nós, por favor, Kelly. Os sacrifícios não tinham apenas significação cerimonial e simbólica, mas também espiritual e típica. Eram de caráter profético e representavam o evangelho da lei. Foram destinados a prefigurar os sofrimentos vicários de Jesus Cristo e a sua morte expiatória. A conexão entre eles e Cristo já vem indicada no Antigo Testamento. Olha que lugar inteligente, ela está lendo no celular, gente. E daí... Olha só, hein? Viu? Giovanni, lê para nós, por favor. No Novo Testamento, há numerosas indicações de que os sacrifícios mosaicos eram típicos do superior sacrifício de Jesus Cristo. Há claras indicações e até afirmações expressas no sentido de que os sacrifícios do Antigo Testamento prefiguravam Cristo e sua obra. Colossenses 2,17, onde é evidente que o apóstolo tem em mente todo o sistema mosaico, Hebreus 9, 23, 24, Hebreus 10, 1, Hebreus 13, 11 e versículo 12. Vamos ler Colossenses 2,17? Sidney, leia Hebreus 9, 23 e 24.
O Rildo leia Hebreus 10, 1. José lê Hebreus 13, 11 e 12. E Jansley leia Colossenses 2, 17. Vamos fazer a leitura disso aí. Depois o Zé Carlos vai ler Salmo 50. Só depois. Vamos ler então? Colossenses 2, 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo isso é sombras. Agora pode ler Hebreus 9, 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Muito bem. Hebreus 10. 10, 1. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, anos após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Hebreus 13, 11 e 12. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Olha que interessante, né? Os romanos, sem saber, executando a profecia. Coisa fantástica, né? Ok, então, numerosas indicações que os sacrifícios de Moisés eram típicos, ou seja, todo o sacrifício da lei mosaica era visando o Cristo que viria. Agora é importante falar isso aqui. Vamos falar de novo, para isso ficar bem enraizado na gente. Quando os nossos pais pecaram, e Deus havia anunciado que no dia que eles pecassem, eles iriam morrer. Mas como Deus não queria que eles morressem, porque eles foram feitos em imagem e semelhança, mas a justiça de Deus indica que uma vida tem que morrer, então o animal vai morrer. O animal vai morrer no seu lugar, porque eu não quero que você morra. Um animal morria no lugar do homem, prefigurando Cristo. Então, quem tinha que morrer era eu, mas Cristo morreu em meu lugar. Esse sacrifício de Cristo em meu favor. Essa obra sacerdotal. Cristo, ele é ao mesmo tempo sacerdote e ao mesmo tempo ele é o sacerdote, ele é O substituto. olha que interessante. O Ele é a oferta e é o substituto. E ele é o que está sendo, ele é o sacrificador e o sacrificado. O sacrifício. Né? Eu quero terminar considerando 2 slides apenas. Primeiro esse aqui. O sacrifício na época de Moisés. O que diz? Quem não leu ainda, quem quiser ler, pode ler. Contudo, em si mesmo não eram eficazes para expiar transgressões morais. Não constituíam um sacrifício real que poderia expiar a culpa moral e remover a corrupção moral, mas eram somente sombras da realidade por vir. O Zé Carlos vai ler Salmo 50, versículo 8. Não o acuso. Só um minutinho, Zé. De 8 a 15. Ok. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus.
como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros, ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio... Nós está aí, tá bom. Até aqui. Veja, contudo em si mesmo não eram eficazes para expiar transgressões morais. O que Deus está... Qual é a denúncia que Deus está fazendo aqui? Como é que vocês podem me dar uma coisa que já é minha? Eu conheço todas as aves. Eu fiz. Eu tenho fome. Eu preciso de comer carne de touro. Eu preciso de beber sangue de animais. Não. Mas a única coisa que Deus não tem que Ele queria? Ações de graça. Exatamente. Ações voluntárias de você, porque isso é a única coisa que eu não tenho. Adoração. Né? Adoração. Vamos voltar à nossa sese de manhã. Então, os animais não remove a culpa. Não tem como remover a culpa. Né? Para concluir, alguém lê para nós, por favor? Falando do tabernáculo, diz os escritos de Hebreus, ou escritor de Hebreus. Escritos. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo este, se oferecem assim dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Hebreus 9:9. Aqueles sacrifícios não podem tornar perfeitos os ofertantes. Hebreus 10:1. E não podem remover pecados. Hebreus 10:4. Exatamente. Então, o que eu acho interessante no tocante à consciência, e o Hebreus vai dizer consciência de obras mortas. Não funciona, continua morto. Mas o sacrifício do Cristo, ele vem para tirar a culpa. O que no Antigo Testamento não fazia, no Cristo faz. Por quê? Porque quem devia morrer não era um animal. Aqui em Levítico 6, ele fala que o sacerdote iria fazer expiação e o pecado da pessoa passava para o animal. Sim. Então o animal se tornava culpado, né? Culpado. Só que daí a Não. consciência da pessoa Não ficava curada. E aqui ele tinha que restituir o que ele tinha roubado, o que ele tinha feito. Exatamente. Era meio assim, tipo, eu estou pagando aquilo que eu defraudei, mas é só vamos dizer, é só um simbolismo. Faz de conta que eu te perdoo e faz de conta que você está perdoado. É isso aí. Faz de conta que você não tem pecado nenhum. O cara, graças a Deus. O cara sai do tempo e fala, puxa vida, mas eu não vale nada, né? Estou encobrindo o seu pecado. Exatamente. Ele não está tirando. Né? Deus só está fazendo de conta que ele não dá. Vamos ver aqui. Eu vou fazer de conta que você não tem mais pecado e você faz de conta que não tem mesmo. Mas as obras continuam mortas. Eu não consigo me livrar dessa culpa, eu tenho que me livrar dessa culpa. Como é que eu vou me livrar dessa culpa? O sacrifício de Cristo. Por que o sacrifício te livra da culpa? Porque foi um homem, não foi um animal que morreu. O sacrifício transitório, ele não justifica, né? Não, ele nunca justificou. É só uma maneira, na verdade, o sacrifício de animais era uma maneira de deixar o cara sob controle. Consciência apaziguada. Não resolvida. Exatamente, mas no fundo não está. Mas era para deixar o cara sob controle. Agora, porque o animal, quem pecou foi o homem. Quem tem que pagar pela vida para restaurar tem que ser um homem. Mas nenhum outro homem pode fazer, porque todo homem é pecador. Tem que ser um homem puro, um homem justo. E veio Cristo, a gente no começo. O Deus se encarna no Filho, ele é um homem. Agora, se o pecado pode ser
tirado. Por quê? Porque finalmente um homem vai restaurar o homem. Então um boi não pode restaurar o homem. Um bode não pode restaurar um homem. Porque quem fez toda a tragédia foi um homem, não foi uma ovelha. Então a ovelha vai morrer no seu lugar por um tempo apenas para te manter controlado. Mas não tirou, não resolveu o problema. O sacrifício é mais para a pessoa, né? É mais para a pessoa. Um efeito psicológico. É um efeito psicológico. Eu estava pensando que ele estava aplacando a ira de Deus. Exatamente. Então é um efeito psicológico. Porque não muda nada. O cara continua com a culpa, ele continua com o pecado, ele continua. O inferno está dentro dele. Aí vem Cristo. Por que o sacrifício de Cristo foi perfeito? Porque ele foi homem e não foi o boi. É a diferença abissal. Representatividade. Exatamente. Agora o que o ovelha representa, agora não representa mais, agora é um fato. Cristo de fato tira. Agora eu não somente me sinto perdoado, como eu sou perdoado. Por que eu sei disso? Porque eu não tenho mais culpa. Sou uma nova criatura. E a exposição de Cristo na cruz foi para expor toda a pecaminosidade do gênero humano. Do gênero humano. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos terminar na próxima terça, né? A gente encerra. Vamos ter um almoço legal e vamos ter entrega.